Fala galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos das escolas literárias, as principais escolas literárias da literatura de língua portuguesa aí. E hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo, aquele período que pega de 1902, início do século XX, ali, quando é lançado Os Sertões ou Euclides da Cunha, e vai até 1922, quando surge a Semana da Arte Moderna e começa oficialmente o modernismo aqui no Brasil. Só que o pré-modernismo, gente, não é exatamente uma escola literária. Na verdade, ele é um período de transição das características tradicionais do século XIX, né, da literatura tradicional do século XIX, para as características modernas do século XX. Então, ele não é uma escola literária. Para ser considerada uma escola literária, tem que haver um conjunto de características, tanto estilísticas quanto temáticas, que sejam comuns a todos os autores, a todas as obras do período. Nós não temos isso no pré-modernismo. O que nós temos aqui é uma ausência de unidade temática e estilística. O que significa isso? Se você pegar duas obras desse período, pega Os Sertões, do Euclides da Cunha, e Policarpo Quaresma e Lima Barreto, dois clássicos desse período aí, se você pegar esses dois livros e comparar, você vai encontrar muito mais diferenças que semelhanças entre eles. Você vai ter a nítida impressão de que são de épocas diferentes. E, no entanto, ambos são do mesmo período que a gente chama de pré-modernismo. Então, o pré-modernismo é, na verdade, um período de transição. Não é uma escola literária. E um outro detalhe, o pré-modernismo só aconteceu no Brasil. Você não tem pré-modernismo em Portugal, por exemplo. Nesse período, na Europa, estava acontecendo as chamadas vanguardas. Então, o pré-modernismo é exclusivo do Brasil. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que tem um estudo específico do pré-modernismo? Não teve um estudo específico do pré-romantismo, do pré-realismo. Pois é, acontece que no pré-modernismo nós temos um conjunto de autores e obras de grande importância, de grande qualidade, de grande relevância para a nossa literatura. E aí não tem jeito, nós temos que estudar esse período quase como se fosse uma escola literária. Apesar de não ter uma unidade temática estilística, existem algumas características que a gente pode destacar como sendo comuns aos autores desse período. A primeira delas, por exemplo, é o engajamento político-social, que faz, inclusive, com que eles classifiquem, as suas obras como uma arte útil, uma referência à literatura do final do século, especialmente a poesia do final do século, a poesia parnasiana e a poesia simbolista, que eles consideravam como arte inútil, justamente por não ter referência social. O parnasianismo era vazio de conteúdo. E o simbolismo era muito voltado para dramas psicológicos e tal. Então agora eles se propõem a fazer uma arte que seja engajada nos dramas sociais, nos dramas políticos da sua época. E aí eles consideram uma arte mais útil, justamente por causa dessa participação social. Uma outra característica que é comum a todos os autores desse período é a sua consciência crítica da realidade brasileira. Eles sabiam muito bem quais eram as dificuldades, quais eram os problemas sociais que afetavam o Brasil na época. Em consequência disso, a literatura pré-moderna vai nos trazer a revelação dos diversos Brasis que existiam na época. As diferenças marcantes entre, por exemplo, o Brasil arcaico, do interior e o Brasil moderno do litoral. Essa realidade brasileira era praticamente desconhecida. A literatura anterior não abordava esse tipo de coisa. Então essa é uma das grandes contribuições que o pré-modernismo traz para a literatura do século XX aí. E como nós não temos um conjunto de características comuns, temáticas, estilísticas, nós temos que estudar essas características temáticas e estilísticas individualmente em cima daqueles principais autores, daquelas principais obras do período. Então nós temos 4 autores aí que têm um destaque especial, que merecem uma atenção especial, que costumam ser mais abordados em provas, em vestibulares, e nós vamos trabalhar um pouco cada um deles aí. São 3 autores de prosa, o Euclides da Cunha, o Lima Barreto e o Monteiro Lobato, e um representante da poesia, que é o Augusto dos Anjos. Nessa primeira aula, nós vamos dividir essa aula do pré-modernismo em 2 aulas. Então, nessa primeira aula, eu vou trabalhar com a obra do Euclides da Cunha, que é a obra que inicia o pré-modernismo. Depois, na segunda aula, nós vamos trabalhar com os outros 2 autores de prosa, Lima Barreto e Monteiro Lobato, e com a poesia do Augusto dos Anjos. Vamos lá então? Vamos começar falando sobre a obra do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha teve sua formação intelectual dentro
daquele período que a gente chama de cientificismo no final do século XIX. Ele foi fortemente influenciado pelas correntes cientificistas da época, especialmente o positivismo de Comte e o determinismo de Taine. O Euclides da Cunha fez carreira dentro do exército, fez carreira militar, se formou em engenharia civil, né, e seguiu a carreira dentro do exército. E ali, essa visão cientificista, especialmente o positivismo, era muito forte. Então, a obra dele vai trazer marcas dessa visão científica, desse positivismo, desse determinismo que eram marcantes na segunda metade do século XIX. Mas o Euclides da Cunha tinha um espírito muito contestador, ele acabou se indispondo com os superiores no exército e aí pediu baixa e foi trabalhar como jornalista. E foi como jornalista que ele teve contato com aquele que seria o assunto da sua maior obra, a Guerra de Canudos. Em 1897, ele foi enviado pelo que hoje é o Estadão para fazer uma reportagem sobre a Guerra de Canudos. Ele foi mandado lá para o interior da Bahia para fazer uma reportagem sobre a Guerra de Canudos, que estava acabando. O Euclides foi, fez a reportagem, mas ele ficou extremamente impressionado com o que ele viu, com a realidade física, social, cultural daquela região e principalmente com a história do Antônio Conselheiro. Eu quero lembrá-los que naquela época você não tinha televisão, você não tinha cinema, você não tinha internet como hoje. Então, essa realidade social, né, do interior do país era completamente desconhecida para um homem da região sul-sudeste. A imagem que se tinha do país no século XIX era aquela que nos era mostrada através da literatura. E se você analisar a literatura do século XIX, você vai ver que ela trabalha com a realidade do Brasil litorâneo, da região sul, da região sudeste. Quando se abordava o Brasil do interior, era de uma maneira utópica, ufana, distorcida pela imaginação, como acontece no romantismo, por exemplo, no sertanejo do José de Alencar. A verdadeira realidade física, social, cultural, econômica, política do Nordeste era completamente desconhecida. E o Euclides da Cunha, com seu espírito científico, ficou extremamente intrigado com o que foi a Guerra de Canudos, especialmente com a figura de Antônio Conselheiro. Afinal de contas, na sua visão científica, o Antônio Conselheiro era um doido varrido. Um homem que põe um brim e sai pelo sertão gritando que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, que as pessoas podem segui-lo, que ninguém vai passar fome, que ele vai tirar pão da pedra, leite dos riachos para alimentar as crianças, só pode ser considerado um louco. Uma pessoa como essa, pregando essas coisas na região litorânea, seria internada no manicômio. No entanto, lá naquela região, ele se tornou não só um líder espiritual, como um líder social, um líder comunitário, e levou seus seguidores a uma guerra feroz contra o exército brasileiro. Aquilo intrigava demais o Euclides da Cunha. Ele queria entender aquilo de maneira científica. Então, ele fez a sua reportagem, mas ele mergulhou de cabeça na investigação daquele assunto, daquele tema. E durante 5 anos ele entrevistou sobreviventes da guerra, ele pesquisou sobre a história do Antônio Conselheiro, né, sobre os motivos do conflito, e 5 anos depois, em 1902, ele lançou um dos maiores clássicos da nossa literatura, Os Sertões, obra que também inicia oficialmente esse período que nós estamos trabalhando, que é o pré-modernismo. Os Sertões, gente, é um calhamaço com centenas de páginas. E é um misto de estudo sociológico com literatura, com ficção literária. Então, uma obra, além disso, tem um estilo muito complicado, né? Classificado pela crítica como barroco científico. Então, não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil. Os vestibulares, de certa forma, não imaginam que um aluno de ensino médio tenha lido Os Sertões. Apesar disso, cobra-se muito Os Sertões nas provas de vestibulares, de concurso ou provas do ensino médio. Mas cobra em cima de informações básicas, e são essas informações básicas que eu vou passar para vocês agora. Então vamos lá. O que você precisa saber sobre Os Sertões do Euclides da Cunha? Primeiro, você precisa saber que o livro está dividido em 3 partes: a terra, o homem
a luta. Primeira, segunda e terceira parte. Mas não basta saber as três partes, você tem que saber essa sequência também. Você não pode inverter, não pode falar, são três partes, acho que é a luta, o homem, a terra, alguma coisa assim. Não, é a terra, o homem, a luta. Por que tem que saber essa sequência? Porque o livro, gente, ele foi criado a partir de uma concepção científica, de um estudo, de uma observação, de uma análise científica daquele assunto, daquela realidade. Então, uma coisa está ligada à outra por um efeito de causa e consequência. Então, por exemplo, ele começa analisando o ambiente físico. Tá? Depois de muito estudo, de muita observação, de muita investigação, ele faz um retrato muito fiel daquela realidade física que é o Nordeste. Retrato inédito até então. Ele é o primeiro a mostrar o clima, a vegetação, a estrutura do relevo de maneira muito fiel sobre o que é o Nordeste brasileiro. Em seguida, ele passa a analisar o elemento humano que vive naquela região, o homem, e mostra que o homem é consequência dessa realidade observada no aspecto físico. O Euclides da Cunha começa a segunda parte com uma frase que ficou famosíssima. O nordestino é, antes de tudo, um forte. Então, aquela imagem que se tinha do nordestino como um ser frágil, magrinho, raquítico, curvado, ele desmistifica. Mostra que, na verdade, o nordestino é extremamente forte, adaptado àquela realidade física, né? Extremamente resistente àquelas condições, muitas vezes adversas à própria vida que apresenta o Nordeste ali. Mas não mostra apenas o aspecto físico, mostra também o aspecto psicológico. Uma das coisas que ele destaca é a extrema religiosidade do povo nordestino. A partir daquela concepção científica de que quanto mais a pessoa é carente na sua estrutura física, né, no seu aspecto social, mais ele procura compensar psicologicamente com a religiosidade, com o misticismo. Então, uma das consequências dessa realidade física de pobreza, de miséria, né, em que está inserido o povo nordestino, é exatamente um alto nível de misticismo religioso. E aí ele parte para a terceira parte, onde ele vai, é onde você tem mais o aspecto literário, onde ele vai narrar toda a trajetória do Antônio Conselheiro e também a Guerra de Canudos, o conflito, né, que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Nessa terceira parte, gente, ele vai mostrar que tanto a trajetória do Antônio Conselheiro, tanto a figura do Antônio Conselheiro, como a Guerra de Canudos são consequências daquilo que ele apresentara anteriormente na primeira e segunda parte, da realidade física e social do Nordeste. Lembra que eu falei no início que na concepção do Euclides da Cunha tinha que haver uma explicação lógica para o fato de um doido, um louco, um fanático religioso se tornar um líder social, um líder comunitário? Pois bem, a explicação é exatamente essa carência, esse misticismo exacerbado que tem no povo nordestino. Em outra região, a pregação do Antônio Conselheiro não teria esse efeito, mas ali, reunindo todas aquelas condições sociais, todas aquelas condições étnicas, né, históricas, o Antônio Conselheiro acabou se tornando um grande líder espiritual, um grande líder socialista, conduzindo, né, pessoas para uma estrutura social diferenciada, formada ali na região de Canudos. E aí nós temos também a explicação para a guerra em si. Primeiro é importante lembrar, gente, que a versão oficial da Guerra de Canudos vai ser desmentida nessa obra. Afinal de contas, você sabe, a história é contada pelo lado dos vencedores. Então o exército, o governo brasileiro na época vendeu a história de que a Guerra de Canudos foi uma luta heróica do exército brasileiro contra rebeldes fortemente armados, subversivos, que queriam tomar o governo brasileiro. O Euclides da Cunha vai mostrar que não é exatamente isso, que as causas não foram essas e que a realidade não foi essa. As causas eram econômicas. Havia naquela região, os latifundiários, né, os poderosos, os ricos daquela região, tinham uma mão de obra muito barata. Eles conseguiam pessoas para trabalhar na sua terra a preço de banana, preço muito baixo. Essas pessoas não tinham outra opção, então se sujeitavam a isso. Mas aí surgiu a comunidade de Canudos. Ali a vida era um pouco melhor. As pessoas se ajudavam, ali existia um sistema comunitário que tudo que se produzia, reunia-se forças para se produzir, tudo que se produzia era dividido igualmente.
entre as pessoas. Além disso, havia toda uma compensação mística, espiritual, né, que atraía as pessoas. Então o que aconteceu? A comunidade de Canudos crescia muito rapidamente. Em pouco tempo tinha mais de 20 mil habitantes naquela região. E eram pessoas que abandonavam o seu trabalho nessas fazendas, nesses latifúndios, para ir morar e trabalhar lá em Canudos. Isso incomodou esses latifundiários, que começaram a perder dinheiro, começaram a perder aquela mão de obra barata. Então eles procuraram o governo central, com sua imposição política, com a sua força política, e exigiram uma providência. Como o Antônio Conselheiro pregava desobediência civil, como por exemplo não pagar imposto, afinal de contas não havia retorno nenhum, eles eram uma comunidade totalmente esquecida do governo central, o governo tinha um motivo legal para mandar prender o Antônio Conselheiro. E aí mandou 100 soldados para a região para prender o Antônio Conselheiro. É óbvio que os seus seguidores, fanáticos religiosos, não permitiram. Os soldados foram desarmados e expulsos da região. Aí começou a Guerra de Canudos. O exército foi aumentando o número, mandou 300 soldados, mandou 500, mandou 1000 e foram sofrendo sucessivas derrotas. No início, esses jagunços rebeldes lutavam com apenas pedras, pedaços de pau, foices. Depois foram se armando com as armas que eles roubavam do próprio exército e o conflito só crescia. E havia aí um componente de vantagem para esses rebeldes que também está explicado nas partes anteriores, na terra e no homem. Como eu falei, o nordestino era extremamente adaptado àquela região, adaptado àquele clima, aquele sol escaldante. Os soldados do sul-sudeste não eram adaptados a isso, sofriam muito, sofriam insolações com essa realidade física. Além disso, os jagunços eram profundos conhecedores da região. Conheciam os atalhos, isso facilitava muito aquela guerra de guerrilha. Então, esses jagunços, esses fanáticos religiosos foram impingindo sucessivas derrotas ao exército nacional, envergonhando as forças armadas aí, as forças do exército. E aí o exército se preparou para uma verdadeira guerra. Em 1897, no desfecho dessa guerra, o exército mandou para a região 13 mil homens, o que havia de melhor em termos de armamento, os canhões mais modernos, para acabar logo com esse conflito. E aí o exército cercou a cidade. Só que a cidade, nesse momento, estava reduzida a meia dúzia de combatentes, conforme o próprio Euclides fala no final do livro. A maioria dos outros sobreviventes eram mulheres e crianças, inaptas aí para a luta. Mesmo assim, eles não se renderam. Mesmo assim, o exército não conseguia entrar na cidade. E aí o exército, cheio de raiva, cheio de ódio por aquelas condições adversas em que eles lutavam, os soldados com muitos amigos que haviam perecido naquela luta, então todos movidos por um ódio alimentado aí pelo próprio comando do exército, eles cercaram a cidade, jogaram querosene, jogaram bombas e queimaram a cidade. Essa foi a maior tragédia da história recente do Brasil. O que houve ali foi um grande genocídio. É a maior vergonha do Exército Nacional e não a maior glória como o Exército queria vender. Aqueles fanáticos religiosos não se entregavam, eles preferiam a morte a se entregar a seus inimigos, a abandonar o seu líder. Euclides mostra mães com crianças pequenas no colo se jogando no meio das chamas, cometendo suicídio para não serem presos, para não se entregar aos seus inimigos ali. Essa revelação histórica é uma das maiores contribuições que nós temos também dessa obra para a modernidade. Ou seja, o Euclides da Cunha vai desmistificar o que foi a Guerra de Canudos, desmentir a versão oficial e mostrar a verdade histórica, que seria depois estudada e aprofundada pelos historiadores aí. Mas o Euclides da Cunha foi o primeiro a mostrar a verdade histórica sobre a Guerra de Canudos. Então vamos sintetizar aqui o que você precisa saber dessa obra que pode ser eventualmente cobrado numa questão, numa prova, num vestibular. A primeira é a divisão da obra nessas 3 partes e nessa sequência. A primeira parte, a terra, que faz aquela análise física da região. Segunda parte, o homem, que faz a análise sociológica, do elemento nativo daquela região, do homem nordestino, e a terceira parte que conta a história da Guerra de Canudos. Tá? Nessa sequência, porque como eu falei para vocês, tem uma relação de causa e consequência entre elas. Outra coisa,
qual é a contribuição, ou quais são as contribuições desta obra para o modernismo? Porque, afinal de contas, nós estamos num período em que você vai ter características ainda tradicionais do século XIX, convivendo, misturadas, com características já do século XX. Quais são as características modernas dessa obra? Quais são as contribuições para a modernidade? Basicamente, essas contribuições estão na temática. Por exemplo, pela primeira vez nos é apresentado a verdadeira realidade do Nordeste. Tá? Sem fantasias, sem distorções. Uma realidade até então desconhecida, mas que passaria, a partir daí, a ser um tema constante na literatura do século XX, culminando no grande clássico que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. A outra grande contribuição é exatamente a revelação sobre a verdade da Guerra de Canudos. A revelação histórica sobre o que foi realmente a Guerra de Canudos, que também passaria a ser um tema investigado, constante, né, dos historiadores das obras futuras ali. Agora, em relação ao estilo, nós ainda temos uma obra bastante presa, bastante amarrada ao modelo tradicional do século XIX. Ou seja, é um texto que segue muito ainda o modelo do realismo, do naturalismo do século anterior. Só que aqui tem um detalhe também. A linguagem usada pelo Euclides da Cunha é uma linguagem muito rebuscada, né? A frase muito bem elaborada, que lembra um pouco o estilo barroco. O estilo barroco, você sabe, é um estilo extremamente difícil de ser lido, de ser penetrado, né? Bastante fechado, bastante hermético. E aí a crítica vem com essa expressão. É um barroco científico. Tem a estrutura do texto barroco, né? Os jogos linguísticos próprios do barroco, dentro de um linguajar, de um vocabulário que lembra muito o cientificismo do final do século XIX. Então, nesse sentido, em relação ao estilo, a obra ainda é bastante conservadora. A modernidade vai aparecer na questão temática, na apresentação da realidade nordestina e na apresentação da verdade sobre o que foi realmente a Guerra de Canudos. Com essas informações você consegue resolver tranquilamente questões envolvendo os sertões do Euclides da Cunha. Certinho? Bom, nós estamos então encerrando essa primeira aula do pré-modernismo, como eu falei, nós vamos ter mais uma aula ainda, onde nós vamos falar dos outros 3 autores de destaque nesse período, né? O Lima Barreto, o Monteiro Lobato na prosa e o Augusto dos Anjos na poesia. Se você gostou dessa aula, não deixe de dar o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para poder acompanhar nossas aulas semanais aí. Até a próxima! Um abraço!